Oi pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? A gente atrasou um pouquinho a nossa live, estava ajustando aqui os últimos detalhes e agora a gente vai iniciar nossa live com o professor Miranda, o prestigiado professor Miranda, daqui de Pernambuco, e a gente vai falar sobre um tema incrível sobre nascimento, morte e vida das estrelas. Vai ser incrível. Então o pessoal tá chegando, tá entrando, Sociedade Astronômica, Diego, Sara, todo mundo, boa noite pessoal. Vão chamando os amigos de vocês, que essa live hoje promete, vai ser muito enriquecedora de conhecimento, pensamento astronômico. Kelly acabou de entrar, desvendando o céu astral, que está apoiando essa live. Boa noite André, tudo bom? Sociedade. David também acabou de entrar. Vão chamando o pessoal para participar dessa live. O professor Miranda está entrando, já ele está entrando para participar. A gente vai falar sobre toda a trajetória de nascimento, vida e morte das estrelas. É um tema muito interessante, pouco abordado, mas você entende muito do universo quando você começa a abordar esses temas, principalmente a evolução das estrelas. Então vai ser 60 minutos aproximadamente de uma palestra muito enriquecedora. Então eu vou chamar os amigos de vocês aí. Sidney acabou de entrar, Letícia, Pátia entrou. Tudo bom, hein, pessoal? Como é que vocês estão? Agora, para participar dessa live, vai ser um assunto muito incrível mesmo. Então aproveitem, pessoal, chame os amigos de vocês para participar. Tá entrando agora o professor Miranda. Olá. Oi, professor, tudo bom? Você me escuta bem? É o quê? Você está me escutando? Tô escutando. Tá perfeito o seu áudio. Tá bom. Como é que o senhor Muito obrigado pelo convite, viu? Oi? Obrigado pelo convite. Não, professor. A página do Universo Aqui, eu sou o divulgador dessa página e eu fico muito honrado em ter a presença do senhor nessa página. Eu tenho aulas do senhor e é um prazer imenso trazer o senhor para essa página, para não somente eu e os seus alunos terem essa oportunidade de conhecer o senhor e aprofundar sobre esse tema, mas também o senhor divulgar e outras pessoas terem a oportunidade de escutar a palestra que é sensacional do senhor. Então, muito obrigado por aceitar esse convite. Eu que agradeço. E a gente estava falando com o pessoal aqui, professor, que é um tema muito interessante, esse tema de nascimento, vida e morte das estrelas, porque se você consegue estudar esse tema de uma forma bem consolidada, você entende 70%, 80% de todo o processo de evolução do universo. E isso é muito incrível dentro da astronomia, não é isso? Muito bem. Estou à disposição, tá? É verdade. Eu queria, antes de começar, professor, que o senhor se apresentasse, mostrasse os projetos que o senhor está envolvido, o Desvendando o Céu Austral, que é um projeto incrível aqui junto com a Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu queria que o senhor apresentasse para o pessoal que possivelmente pouca gente não lhe conhece, mas quem não lhe conhece, para ter esse prazer imenso agora. Tá bom, ok. Então, boa noite. Antes de mais nada, obrigado pelo convite e parabenizar as pessoas que estão aí, porque num dia de sexta-feira, cheio de live de artista, cheio de filme bom na Netflix, as pessoas querem estudar ciência. Isso é positivo, né? Muito bom, tá? Eu sou Antônio Carlos Miranda, atualmente eu sou professor do Departamento de Física da Universidade Federal Rural e trabalho também no departamento, na unidade de Educação à Distância da própria Rural, que também tem um curso de Física. Nós temos 2 cursos de Física, o à distância e o presencial, tá? E na universidade eu participo de um projeto de extensão universitária, que tem esse nome bonito, né? Desvendando o Céu Austral. Né? E esse projeto, ele é feito por muitas pessoas. Tem um grupo muito grande de estudantes da universidade, deve estar participando aí João Pedro, JP, Midon, a Rafaela, que é da Católica, né? Temos pessoas de outras universidades, da Federal, da UPE, temos professores de escolas públicas, estudantes de ensino médio. É uma turma, é uma tropa, tá? E o que é que a gente faz?
A gente faz divulgação e popularização da ciência através de algumas ações simples, nada muito complexo, né? Por exemplo, a gente conseguiu adquirir alguns telescópios, temos uns 12 telescópios e lunetas, e vamos às escolas, vamos ao interior fazer observação, a mesma coisa que as sociedades de astronomia fazem, os clubes, os grupos de astronomia em Pernambuco e no Brasil todo, somos do mesmo time, tá? E como a gente tem o apoio da universidade, aí a gente consegue, às vezes, um transporte, às vezes uma bolsa, uma diária, e a gente faz eventos, assim, a gente faz curso de astronomia para o público em geral, a gente faz feira de ciências nas cidades, a gente dá um plantão na Torre Malakoff, lá no centro do Recife, um observatório todos os domingos, e a gente faz essa atividade, né? Mas é uma atividade feita a muitas pessoas, é uma coisa coletiva, né? E estamos abertos, quem quiser participar conosco, não tem nenhum tipo de grande seleção, é só chegar e entrar na turma. É um projeto incrível, eu tive a oportunidade de participar de alguns desses e participo do projeto que o senhor está dando, na verdade, que teve que ser interrompido por conta da pandemia, lá na Rural, mas é um prazer imenso, professor, estar aqui. Agora vamos ao que interessa, que o pessoal está ansioso. Antes que o senhor entrasse aqui, o pessoal estava comentando, ansioso mesmo sobre o tema. E eu queria que o senhor desse uma introdução. O que é esse nascimento? Por que é importante a gente saber do nascimento, a evolução das estrelas, para a gente entender o universo melhor? Tá. Eu te pergunto, você está me ouvindo bem? Então, sim. Tá. Bem, é o seguinte, eu estou aqui com o meu celular falando com você. E na minha frente tenho o computador com alguns slides. Será que tem como eu mostrar alguma imagem? Eu acho que tem. Se o senhor virar o celular, a imagem, não sei se vai ficar muito com uma resolução muito boa, mas o senhor pode apresentar mostrando, virando o celular para a tela do computador. Então, eu vou mostrar uma imagem. Primeiro eu vou fazer uma pergunta. Como é que você quer a dinâmica? As pessoas perguntam agora ou depois, como é que você faz? Eu vou aqui no chat e eu vou anotando as perguntas quando for no final da live, faltando uns 10 minutinhos, porque senão ela encerra e fecha. Aí eu vou falando para o senhor as perguntas para a gente debater aqui, no final da live. Tá. E se tiver então eu vou começar eu fazendo uma pergunta. Eu vou perguntar o seguinte. Qual é a matéria-prima para formar uma estrela? Uma estrela é feita de quê? Qual é o material que permite nascer uma estrela? Isso é e depois eu vou perguntar. Nós gostamos muito de física, né? Tem uns doidos que gostam de física, né? Então, eu vou perguntar. Quais são os fenômenos da física, ou os conhecimentos da física, que explicam o nascimento de uma estrela? Então, duas perguntas. Qual a matéria-prima que nasce uma estrela? E quais são as leis da física, leis da natureza, né, que a física explica? Então, é o primeiro desafio, tá, que eu coloco. E uma estrela, quando ela nasce, ela vai ficar com um jeitão. Vou mostrar para vocês. Vocês estão vendo essa imagem aí? Me diga, tá vendo? Tô sim. Essa é uma esfera, uma bola, né? Que tem uma parte bem central, aqui está bem branquinha, radiativa. Aqui dentro a temperatura é de milhões de graus. 20 milhões, 50 milhões. A estrela tem esses pontinhos pretos, como se chamado manchas solares. A estrela tem uma parte externa, uma atmosfera, que tem uma coroa. A estrela tem esses laços aqui, ó, que são jorros de matéria, flares, explosões solares. E ela tem um forte campo magnético.
e ela pulsa, ela bate como um coração. Então, vejam só, ela tem um formato de uma esfera. Ela não é de 5 anos menininho, né? Ela roda, ela tem rotação, ela tem um forte campo magnético e ela pulsa devido a fenômenos da física. Então, tudo isso para explicar como é que uma estrela se forma. Se você imaginar o universo bem jovem, o universo, o modelo padrão diz que ele veio de uma pequena célula, né, a célula primordial. Que essa célula ela cresceu rapidamente, inflou, passou por um período chamado inflação. E que batizaram, criaram um apelido errado de que foi uma grande explosão. Big Bang. Não foi. Mas vamos chamar. Teve o Big Bang, depois quando essa célula ela inchou, ela deu a um monte de filhotes. Esses filhotes foram as partículas elementares. O fóton, o quark, o meson, o positron, um enxame de pequenas partículas. E essas pequenas partículas foram usando, umas foram sumindo, se transformando em outras. E depois de um certo tempo, a gente diz assim, os tataranetos do Big Bang sobreviveram apenas 2 objetos. Um elétron e um próton. E o elétron e o próton se casaram, formaram hidrogênio. E o átomo de hidrogênio passou a ser o único descendente do Big Bang. Só que o átomo de hidrogênio ele teve uma família muito grande. Crescer e multiplicar-vos. Então era a quantidade de átomos de hidrogênio tão grande, tão grande, tão grande, que o universo passou a ser uma supernova exclusivamente feito de hidrogênio. Então isso responde a primeira pergunta. A matéria-prima que faz surgir as estrelas, teoricamente, qualquer gás, que a gente chama poeira, interestelar, chama qualquer gás. Se existir, vamos imaginar na ficção científica, se existir um outro universo paralelo, formado de outro gás, vou chutar, oxigênio. As estrelas também serão formadas a partir do oxigênio, porque a estrela precisa de um gás. Ela não nasce de um sólido, tem que ter um gás. Então, no nosso universo, o gás sobrevivente foi o hidrogênio. Então, a matéria-prima da formação das estrelas é o hidrogênio. É o gás de hidrogênio. E quais foram os fenômenos físicos? A atração gravitacional, a lei da atração de Isaac Newton. Que o átomo de hidrogênio é nêutron. Massa, né? Então, eles se atraem mutuamente. Um átomo atrai o outro no espaço, né? Que atrai o outro, que atrai o outro, que atrai o outro, que atrai o outro, e eles formam uma massa compacta. Então, o primeiro fenômeno é chamado colapso gravitacional, pela força da gravidade. Mas como eles estão... Entra um conhecimento da termodinâmica. Um gás, quando está muito comprimido, com um volume pequeno, ele aumenta a temperatura, porque as coisas frenéticas, e ele expande, é expansão térmica. Olha que coisa curiosa. Uma massa de hidrogênio se contrai pela atração da gravidade, expande pela expansão térmica. Se contrai, se expande, se contrai. Então, uma grande quantidade de átomos de hidrogênio se comprime e se expande por causa de 2 fenômenos físicos: atração gravitacional e expansão térmica. Mas tem um terceiro fenômeno, que quando a célula primordial apareceu, do Big Bang, ela apareceu rodando, feito um peão, feito uma carrapeta. Spin, né? Rotação.
E a massa de hidrogênio roda feito um grande redemoinho. Então, essa quantidade que se comprime e fica pulsando, ela roda também. Ela tem o que a gente chama de momento angular. Então, depois de um certo tempo, esses três fenômenos, contracional, expansão térmica e rotação, faz com que esse material fluido, é um gás, está quente, porque está bem espremido, fluido e quente, e que está rodando, adquire o formato esférico. E aí, esse objeto fica com esse formato aqui, ó. Vou mostrar novamente. Estão vendo? Tá dando para ver? Tá sim, professor. Então, toda essa massa Então, de hidrogênio foi se acumulando com essa gravidade, e toda vez que a gravidade atuava, friccionava essa massa aqui, fazia também como se fosse uma pressão de radiação térmica, fazendo com que ela se expandisse, ao mesmo tempo tendo a contração da gravidade, e tornou-se a criação dessa massa, não é isso que o senhor está querendo falar, né? É. Você está vendo essa imagem que eu estou mostrando aqui? Só está aparecendo o nome. Abaixa um pouquinho o celular. Se baixar um pouquinho, acho que dá para ver. Pronto. Perfeito. Afastando um pouquinho, tá ótimo. Pronto. Isso aqui é um esquema. Essa seta azul é a força da gravidade térmica. E a estrela fica com esse formato de esfera. Entendi. E existe um equilíbrio entre essas forças, né, professor? Existe um equilíbrio. Até hoje, por exemplo, o Sol. O Sol, ele pulsa. A gravidade comprime ele e a expansão térmica expande. Ele pulsa. No caso do Sol, são alguns quilômetros. Não, a pulsação existe. E aí a rotação faz com que ele fique esférico, né? Que a esfericidade, porque um gás ele é fluido, então a rotação, as forças de centrifugação, dá o equilíbrio e aí ele fica com a simetria, fica esférico. Você não tem tubo em forma de pirâmide, em forma de paralelepípedo, só tem estrela esférica. É uma bola. É o único formato de uma estrela. Não tem outro. Por causa dessas três fenômenos, né? Atração, expansão térmica e rotação. Mas, quando essa massa fica esférica, roda e pulsa, ela ainda não é uma estrela. Só vai ser estrela quando a temperatura no núcleo atinge milhões de graus. Eu vou mostrar novamente a imagem. Você vê um pontinho preto bem no centro. O professor. Tá vendo? Professor? Oi. O pessoal até deu Pode uma falar. dica aqui. O pessoal deu até uma dica aqui no chatzinho. O que acontece? No canto superior esquerdo do celular tem uma como se fosse uma bolinha dando em volta, como se fosse um ciclo. Essa setinha é para mudar a câmera. Então, se eu clicando nela, vai aparecer a câmera de trás do celular. O senhor mostra e o senhor mesmo visualiza a câmera. Aí, quando o senhor quiser voltar para a imagem do senhor, é só clicar nessa setinha que fica no canto superior esquerdo do celular. Tá vendo ela aí? É feito um ciclo. Pronto, olha aí. Pronto. Então, vocês estão vendo agora essa esfera, esse círculo amarelo, não estão? E tem... Estão vendo o pontinho preto? Aham. Você está me ouvindo? Eita, acho que cortou um pouco. Fala aí, professor, para ver. Acho que cortou um pouco. O áudio tá bom para vocês? A imagem também tá bom para vocês? Travou alguma coisa? Falem aí no chat. Dê um feedback aí para ver se tá tudo ok. Mas eu acho que travou. A imagem do professor tá aparecendo ou só... Oi? Deixa eu aceitar ele de novo. Ele travou aqui um pouquinho, mas ele já voltou aqui. Deixa eu chamar ele aqui novamente.
Aproveita esse tempinho aqui. Deixa eu ver para chamar os amigos de vocês. Deixa eu colocar ele aqui. Deixa eu colocar ele aqui. Tá conectando novamente com ele. Fiquem aí, não saiam não. Tá chovendo muito em Recife. Olinda, choveu a tarde toda e entrou à noite chovendo, muito forte a chuva. Você está me ouvindo agora? Tô sim, professor. Foi conectado novamente. Essa chuva hoje choveu demais por aqui, pelo Recife. Tá, aqui tá chovendo, Então, gente, uma estrela, eu mostrei aquela imagem para você, né? Tá vendo essa bola amarela aí, né? Tá sim, tá vendo. Então, aquela massa de hidrogênio vai ficar com esse formato. Tem um pontinho preto aqui, não estão? Bem no centro. Então, assim... Esse pontinho preto, ele é fundamental. Por quê? Porque quando a temperatura atingir milhões de graus, a pressão está muito grande. Então, esse pontinho preto vai acontecer, o pontinho preto, 4 átomos do hidrogênio vão se transformar no átomo de hélio, através de um fenômeno chamado cadeia próton-próton, que eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, tá vendo o nome aí, cadeia próton-próton? Sim. Isso aqui, ó. Dentro da estrela, essa letra P se refere a próton. Mas é o núcleo do hidrogênio, porque o núcleo do hidrogênio é um próton, né? Olha, gente, que coisa curiosa aí. Eu vou botar entre aspas, é uma coisa mágica. 2 prótons se fundem e a setinha mostra que eles se formam num deutério. Essa letra D é de deutério. Deutério é o isótopo do hidrogênio. E como resultado dessa fusão, ele libera 2 partículas. Esse com o mais em cima é um elétron positivo, chama positron, que é a antipartícula de um elétron. E esse Ezinho com a letra E, na verdade, é a letra Ni. É um neutrino, que é uma partícula bem pequenininha. Então a gente funde 2 prótons, forma um deutério e ele cospe, libera, emite um pósitron. Na linha de baixo tem que o deutério se funde com um outro próton e forma o hélio 3, que é um elemento químico instável. E depois 2 hélio 3 se juntam, formam o hélio 4 e liberam mais 2 prótons para começar de novo. No final da história, o que é que vai acontecer? Nós tínhamos essa bola aqui, ela era exclusivamente hidrogênio. A partir desse fenômeno, esse pontinho preto não vai ser mais hidrogênio, vai ser hélio. Então, quando acontece aquela massa de hidrogênio se transformou numa estrela. A gente diz, é um choro do bebê estrela. É assim que nasce uma estrela. Entendi. Professor, deixa eu tirar uma dúvida. Deixa eu perguntar uma coisa aqui que acho que no chat o pessoal falava muito toda vez que eu postava algo sobre estrela. É sobre a sequência principal, que eu acho que o senhor vai abordar lá na frente. Mas quando o senhor fala de cadeia próton a próton, existe alguma diferença entre a estrela que executa a sequência principal, que está na sequência principal, que é converter o hidrogênio em hélio, do que a estrela está... Oi? Tá me escutando? Acho que travou. Estou ouvindo agora, professor. Só para concluir Então, olha só. Só para concluir a colocação. Quando a gente estuda estrela, a gente pode estudar... Pode falar. É só para uma colocação. Existe alguma diferença em uma estrela que está na sequência principal e uma estrela que está queimando seu combustível na cadeia próton a próton, ou é a mesma coisa? Acho que travou aqui. Acho que é a chuva, exatamente isso. Travou um pouco. Travou um pouco, não foi, professor?
Tá escutando, professor? Oi. Você está ouvindo Tá agora? escutando agora? Tá um pouco. Deixa eu tentar me conectar novamente com o senhor aqui. Deixa eu ver se funciona aqui. Deixa eu ver. Você tá me escutando agora? Estou escutando bem. Deixa eu tentar te colocar de novo, professor. Pra gente dar continuidade. Tá. Essa internet hoje não tá. Vou colocar o senhor novamente aqui. Enquanto isso, pessoal, vão comentando aí, fazendo as perguntas e a gente vai passando o professor na medida do possível. Na hora certa a gente vai perguntando, no final da live a gente vai passar para ele também. Luan, próxima semana tem uma live com a gente, né, Luan? Falar sobre cosmologia, junto com o Ciência Brasileira, tá apoiando essa live também, vai ser fantástica. Deixa eu ver se o professor consegue se conectar aqui. A internet hoje não está ajudando. Muita chuva aqui em Pernambuco, principalmente na região metropolitana. E eu e o professor que a gente reside nessa região sofre bastante aqui. A gente não está conseguindo nos conectar novamente. Vamos aqui, vou tentar conectar novamente ele. Deixa eu ver se eu consigo agora me conectar ao professor. Professor Miranda, muito boa a aula dele sobre evolução das estrelas, nascimento, vida e morte. Agora voltou. Vamos torcer que essa chuva não atrapalhe mais a gente, professor. Tudo bem, vamos lá. Você estava falando em sequência principal, né? Isso, se tem alguma relação que todas as estrelas que estão na sequência principal, ela executa a cadeia próton-próton ou a gente se distingue elas duas? Não. Você falou na sequência principal, é o seguinte. As estrelas, a gente pode estudar da mesma maneira que na química se estuda a tabela periódica. Com a tabela periódica você entende as características dos elementos. Existe para as estrelas, que chama o diagrama HR. O diagrama HR é um eixo X e Y. No eixo X você tem a temperatura da estrela, no eixo Y você tem a energia. E aí você pega todas as estrelas que existem no universo, que você pode catalogar, e coloca ela, a temperatura e o fluxo de energia, né, o brilho, a magnitude, seja lá o que for. E tem uma diagonal chamada sequência principal. E que toda estrela, no comecinho da sua vida, quando ela nasce e ela está na cadeia próton-próton, ela está ali, depois que a estrela evolui, passa para outros processos de produção de elementos, ela sai daqueles pontos e vai para o braço assintótico, o ramo das gigantes vermelhas e tarará, mas segue sua vida. Que uma estrela, ela só nasce quando ocorre a primeira fusão. A primeira fusão a gente chama o choro da bebê-estrela. Você pode ter uma massa, uma protoestrela, uma massa, e ela não gerar fusão. E ela será sempre uma protoestrela. A gente diz que é uma estrela que abortou. Porque existem muitos objetos que são com uma quase estrela, uma massa de hidrogênio que pulsa, roda, é bem quente, espreme, mas se não tiver a primeira fusão, não é estrela. Um exemplo famoso, clássico, é o planeta Júpiter. O planeta Júpiter é uma estrela que não nasceu, uma protoestrela. Então, o nascer da estrela, eu digo a transformação da lagarta em borboleta, o choro do bebê estrela é a primeira fusão. Quando tem a primeira fusão, a primeira luz, o primeiro jogo, aquele objeto, a partir dali é uma estrela. Tá? Bom, mais uma estrela, depois que todas as estrelas, a do passado, do presente e a do futuro, nascerão pelo mesmo processo.
é uma massa de gás, contrai e tem fusão toda. Não tem outro tipo de nascimento. O parto, a gestação e o parto da estrela é um só. Agora, depois que a estrela nasce, como é que é a vida dela? Aí sim, a natureza fez 3 possibilidades diferentes, dependendo do tamanho da estrela, da massa. Né? Com a massa do Sol, as estrelas são divididas em 3 blocos. O bloco das estrelas de pouca massa, que mais ou menos vai até 10 vezes a massa do Sol. O bloco de estrelas intermediárias, que vai até mais ou menos 25. E o bloco das estrelas muito massivas, que vai até 150, é o limite. 150 vezes a massa do Sol. Essas três famílias, depois que nascem, elas têm uma vida diferente, uma idade diferente, um metabolismo interno diferente, uma morte diferente e o cadáver diferente. Eu vou mostrar aqui um esquema das famílias. Perfeito, perfeito. Vocês estão vendo aí? Então vendo sim, professor. A linha de cima mostra as estrelas igual ao Sol. São estrelas pequenas que têm a primeira fusão, que é essa sequência principal, cadeia próton-próton. Depois ela aumenta, vira uma gigante vermelha. Depois ela vira uma super gigante vermelha. No processo de gigante vermelha até supergigante, ela produz a partir do hidrogênio hélio e carbono. O último elemento químico que ela vai produzir é o carbono. Depois ela não tem mais capacidade. E aí ela morre. Ela passa por uma transformação, que é a morte, que recebe um apelido que chama nebulosa planetária. E no fim ela deixa um cadáver, vou botar mais perto. O cadáver chama anã branca. Anã branca. Anã branca é o cadáver da estrela de massa solar. A segunda família, ela nasce igual ao Sol, ela produz pela sequência principal o hélio, passa pela juventude, produz o carbono, mas ela avança. Ela produz até o... Ela é uma fábrica, né? As estrelas são fábrica de elementos químicos. A fábrica do Sol é pequenininha, produz até carbono. A fábrica da intermediária é maior, produz até o ferro. E ela morre. A morte dela é diferente da morte do Sol. A morte dela é uma explosão, chamada de supernova, e o cadáver dela é um objeto muito importante, chamado estrela de nêutron. A estrela de nêutron é o cadáver da estrela de massa intermediária. E tem uma terceira família, que está lá embaixo, que são as estrelas de muita massa. Elas produzem igual ao Sol até carbono, produzem igual às intermediárias até o ferro, mas elas continuam. Elas produzem todos os elementos químicos que tem na tabela periódica. E a morte dela também é uma explosão, também é chamada supernova, mas é muito violenta. E o cadáver dela é aquele bicho-papão famoso, o buraco negro. O buraco negro. O Perfeito. buraco negro é o cadáver de uma estrela supermassiva. É verdade. E o interessante que o senhor está falando é que a maioria das pessoas, o senso comum, é achar que o único combustível das estrelas é o hidrogênio convertendo em hélio. E não é. Dependendo da massa dela, dependendo, como o senhor falou, da evolução dela, ela pode converter o hélio em carbono, carbono em outros elementos, oxigênio. Vai depender muito da categoria que ela se encontra. Exatamente. Com a massa que ela fez, que a criou anteriormente, não é isso? As estrelas de muitas massas, elas produzem por fusão nuclear. O hidrogênio passa a virar hélio, o hélio vira carbono, depois continua, o carbono vira magnésio, o magnésio vira silício, depois o silício vira ferro. Aí acaba, não tem mais fusão nuclear. A última fusão nuclear produz o ferro. Ferro em diante, a natureza criou um truque, deu um drible, diga assim, deu um signal, um ninja, né? A natureza inventou um novo processo, que é chamado
captura de nêutron com decaimento beta. O átomo de hélio captura um nêutron e o nêutron cospe um beta. Um beta é um elétron e o nêutron se transforma num próton. Aí, a partir daquele momento, o ferro que ganhou um próton passa a ser o cobalto, depois o cobalto ganhou um próton, passou a ser o níquel, e por sucessivos processos de captura de nêutron e decaimento beta, todos os outros elementos são produzidos. Então tem a fusão, que é do hélio até o ferro. Entendi. E a etapa da captura de nêutron, que é do ferro em diante. Entendi. O Luan perguntou aqui, eu acho que é bem pertinente, está falando assim, todos esses elementos pesados foram formados antes do sistema solar, para que tivesse essa abundância no sistema solar de todos esses elementos, até para a formação da Terra, Sim. dos planetas rochosos? Isso é uma boa colocação, uma boa pergunta, porque no começo do universo, todas as estrelas eram de hidrogênio. Os planetas, eles são migalha das estrelas. Quando a estrela está rodando, o material que escapa da periferia fica preso pela gravidade e esfria e vira um planeta. Então, nas primeiras estrelas, todos os planetas eram de hidrogênio, porque só tinha hidrogênio. A partir do momento que uma estrela dessa, supermassiva, ela produz todos os elementos químicos, quando ela explode, uma explosão supernova, ela semeia no entorno dela o hidrogênio, semeia com todos os elementos químicos. Aí a estrela na verdade o Sol é da terceira, a estrela da terceira geração, quando ela for se formar, o material não é mais hidrogênio puro, é hidrogênio mesclado com um pouco de todos os outros elementos. Aí quando a estrela se forma, que roda, a migalha que escapa, que forma o planeta, formou a Terra. Então a Terra, ela é formada por uma nuvem que roda e pulsa, que não era hidrogênio puro, era hidrogênio mesclado com os elementos químicos. E quando se formou a Terra tinha todos os elementos químicos. Só a partir daí é que os planetas começaram a ter vida. Os primeiros planetas das primeiras estrelas não tinham vida, porque os planetas eram só de hidrogênio, era como Netuno, Urano, uma bolota de hidrogênio. Então, quer dizer, como Vênus, como Saturno, Júpiter é uma bolota de hidrogênio. Então, não tem vida se só tem hidrogênio. A Terra não, Marte também. Tem todos os elementos químicos misturados, e aí foi possível, com a energia do Sol, com a água, com o calor, com os vulcões, com toda aquela sopa, né? A bioquímica, né? Gerar vida. Mas só teve vida porque a Terra tem esses elementos químicos. Então a Terra e o Sol são filhos de uma supernova, uma estrela grande que gerou elementos pesados, explodiu e permitiu que o Sol e a Terra tivessem elementos químicos misturados. Então, nós demos sorte, porque antes do Sol ser feito, uma supernova explodiu elementos pesados no espaço. Isso é incrível, é muito, muito interessante. Ou foi sorte nossa, ou foi o destino, ou foi algum arquiteto do universo que planejou e fez isso. Dá para qualquer interpretação, tá? Dá para o ateu e dá para o padre, os dois explicam do mesmo jeito, né? Isso quer dizer que estrelas muito antigas, que ainda estão na primeira geração, a probabilidade dessas abrigarem vidas ou criarem ambientes propícios à vida é quase nula, porque não teve todo esse processo para a criação desses outros elementos mais pesados, não é isso? Se você voltar no tempo, antes da primeira estrela massiva explodir, todos os planetas que existiam não tinham vida, porque não tinham os elementos pesados. A geração da vida só pôde ocorrer depois que a primeira supernova supermassiva explodiu. Porque aí a protoestrela que foi se formando pela gravidade, a pulsação, gerando o planeta, ela tinha os elementos pesados para gerar vida. Então, no passado do universo, tinha estrela com planeta de hidrogênio. Não tinha vida, com certeza. Legal essa questão de vida, né? É bem curioso, né? Muito, muito. Estamos falando da vida usando o conceito científico, né?
Não E tá tudo estamos usando ligado à conceitos estrela, né? O filosóficos. nascimento, a evolução dela, né? É. Uma outra coisa que eu quero mostrar é o formato de uma estrela antes dela morrer. Eu vou mostrar aqui a imagem novamente. Estão vendo essa imagem aí, né? Tá sim, professor. Uma estrela, ela é comparada com uma cebola. Veja que ela tem várias camadas. Porque cada vez que tem uma fusão, se cria um elemento pesado, em cima do núcleo ficam camadas dos elementos antigos. Então essa estrela aí é o Sol antes de morrer. Então ela tem um núcleo de carbono, uma camada de hélio, uma camada de hidrogênio quente e uma camada de hidrogênio frio. Uma estrela supermassiva, ela tem dezenas e dezenas de camadas cósmicas, né? Então uma estrela tem esse formato. E uma coisa curiosa, vou mostrar o Sol na hora que ele está morrendo. Olha como ele fica. Isso é o processo de uma estrela como o Sol morrendo. O núcleo de carbono fica fixo e ele jorra o material para fora. Isso é chamado nebulosa planetária. Olha outro aqui, ó. Esse pontinho branco no meio é o núcleo, que é feito de carbono, porque o Sol produz até carbono. E essa parte externa é o material que ele jorra. Que tem, ó, o núcleo de carbono. Olha, se você botar no site da NASA, nebulosa planetária, você vai achar vários objetos desses. O Sol vai morrer assim. E olha o que sobra. Anã branca, ó. Olha uma anã branca aí. Sirius B. Sirius. É. Então, olha só como vai. Como vai ser. A anã branca vai ser uma estrela do tamanho da Terra, feita só de carbono, com 50 mil graus. Depois ela vai esfriando e vai mudando de cor. Fica anã amarela, anã vermelha, depois anã escura. O que é anã escura? É um objeto denso no espaço. É o cadáver do Sol. É uma bolota do tamanho da Terra, feito exclusivamente de carbono, podendo estar com a estrutura de grafite ou a estrutura de diamante, vagando perdida no espaço, fria. É o cadáver da estrela. Isso é o fim do Sol. Eu tinha escutado, não sei se é a mesma analogia com essa anã escura, que seria as anãs negras. Provavelmente sim, que elas não são vistas no universo ainda, porque para um processo de anã branca originar uma anã negra, uma anã escura, demoraria mais tempo do que a própria idade do universo atual, que seria 13,8 bilhões. É isso? Isso procede? É. Eu estou mostrando novamente as três possibilidades aí, ó. Mas o curioso que eu quero enfatizar são as únicas formas de cadáver de estrela. As estrelas, quando somem, quando desaparecem, como morrem, o que sobra ou é uma anã branca, que vira anã escura, ou é uma estrela de nêutron, ou é um buraco negro. Não existe outro cadáver de estrela. Tá? Como hoje se estima que a quantidade de estrelas no universo já está beirando a ordem do quatrilhão, antes eram trilhões, 800 trilhões, agora já tem gente dizendo que tem 4 trilhões de estrelas, né? E também muitos 4 trilhões de planetas. Então deve ter muitos bilhões e bilhões de anã escura, ou anã branca, aliás, estrela de nêutron e buraco negro. A estrela de nêutron e o buraco negro são dois bichos-papão da física. Por quê? Porque a estrela de nêutron, quando a estrela morre, o que sobra é um objeto mais ou menos do tamanho da Lua, feito só de prótons, presos, porque a pressão é muito grande. Aí os prótons, eles sugam
na matéria do seu entorno todos os elétrons, pela atração, né? O próton é positivo, o elétron é negativo. E os elétrons vêm com uma velocidade muito grande, e eles penetram, dá uma chuva de elétrons. E ela exprime mais a estrela de próton, que passa a ser estrela de nêutron, porque o elétron penetra no próton e vira nêutron. Tem até uma palavrinha que é degenerescência, não é isso? Degenerescência. Degenerescência, exatamente. E aí esse objeto começa a rodar bem ligeiro, uma rotação incrível, a soltar pulsos de raio-x, feito uma metralhadora. Fica um pulsar. E a estrela de nêutron, ela é a preferida do pessoal da física de partículas. Veja que a gente está falando de astronomia, que é o mundo macro. Mas para explicar, precisa conhecer o mundo micro, né? Neutrino, elétron, fóton. Exato. Então, a estrela de nêutron é um bicho muito invocado, viu? Assim, o pessoal estuda muito estrela de nêutron, né? E o outro bicho papão é o tal do buraco negro. Esse é coisa... O cara entender o que tem dentro do buraco negro não se consegue ainda. E eu brinco, eu digo, o cara, para imaginar o que tem dentro, tem que ser muita maconha estragada, né? Porque é uma viagem na maionese. Porque o que os cosmólogos e os físicos teóricos dizem, que as equações do eletromagnetismo, da física quântica e de toda a física que se conhece, elas só valem até tocar no buraco negro. Chegou perto do meio do buraco negro, tem fenômenos que não tem termodinâmica estatística, eletromagnetismo quântico que explica, porque são fenômenos que ninguém sabe o que acontece. Então, ainda está se buscando a física do buraco negro. Vai fazer doutorado no futuro, né? Verdade. É uma área incrível também. O buraco negro, muita gente fala na teoria da relatividade de Einstein, muita gente fala nas equações do Stephen Hawking, né? Tem a radiação de Hawking aí, e na parte de física de partículas. Então, você estuda física teórica, física de partículas e relatividade geral, você tem bons instrumentos para entender esse animal aí que é o buraco negro, né? E muitas equações matemáticas são matemáticas puxadas, tá? Você trabalha aí com a equação de Schrödinger, você trabalha aí com tensores e uma ferramenta matemática que chama tetrado. Tetrado é uma representação de uma matriz. Você imagine uma matriz, um determinante, colunas. E cada elemento é uma grandeza física que representa esse objeto aí. Então, tem uma matemática bem... No curso de física, tem a disciplina chamada física matemática, né? São matemáticas meio pesadas para entender alguns fenômenos, né? Então, o matemático, o físico e o pessoal da computação, né? Matemática computacional já mexe com esses objetos. Hoje em dia, não tem mais o matemático, ele não pega um lápis e um papel e faz essas equações, não. Hoje em dia, ele digita no computador, o computador faz a conta para ele, né? Roda, os programas rodam ações grandes, né? Mas o cara, para botar no programa, tem que saber a matemática, né? O trabalho dele é só construir a equação para colocar lá no sistema só. A programação da matemática computacional está na moda. Hoje, um astrofísico, por exemplo, ele não bota o olho no telescópio mais não. O meu orientador de doutorado, ele ia muito para o Chile, né, para o observatório lá do deserto do Atacama. Uhum. E ele dizia o seguinte, ele ficava numa sala com os amigos tomando vinho, o telescópio apontando para a estrela, a luz da estrela entrava num programa de computador lá na câmara de CCD, passava por um processo a microeletrônica, tinha uma programação feita, uma programação Python, que está na moda, né, o Python, e o Python pegava todas as informações da estrela, dava um gráfico já em forma de tabela, dizia a temperatura da estrela,
a energia, a distância, a velocidade, a composição química. Ele pegava aqueles dados e ia analisar para fazer as conclusões, né? O cientista Mas de ele hoje, não... ele interpreta os dados, na verdade, né? O cara está em casa, recebe os dados do telescópio e quem trabalha muito é o programador e é um engenheiro de software que tem que estar no telescópio para fazer a programação para toda a parte robotizada, né? Mas o astrônomo só pega o resultado pronto e vai analisar, né? Ele só vai fazer as conclusões, né? Verdade. Mas esse é um assunto muito bonito. Agora, uma coisa que eu queria dizer para todos aí. O Brasil já tem comunidade científica na área de astrofísica. Você não precisa dizer que é coisa de europeu e americano, não. Aliás, o Brasil é um dos países que mais tem astrofísico no mundo. É mesmo, professor? Se você for na USP, a Universidade de São Paulo, lá você tem o IAG, Instituto de Astronomia e Geociências. O departamento de astronomia tem mais de 100 pesquisadores, todos pós-doutor. Tem americano, tem russo, tem italiano, tem chileno, tem chinês. É uma torre de Babel. É um super departamento. Você tem também o Observatório Nacional, que tem o setor de astrofísica e cosmologia, né? Você tem a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que tem o departamento de astrofísica lá. Você tem aqui em Natal, quando eu fiz o meu doutorado, tem o grupo de astrofísica, tem cosmologia e astrofísica, né? E onde você for no mundo, você tem brasileiros fazendo pesquisa. Você vai nos observatórios do Chile, tem mais brasileiro do que qualquer coisa. O que mais tem é brasileiro. Você vai no observatório do Vaticano, cheio de brasileiro. Você vai no observatório do Havaí. O diretor do Gemini, que fica no vulcão do Havaí, é o João Steiner, professor da USP. É bom, né? Tu mostra o interesse pela astronomia, pela física, pela população brasileira. Você vai no observatório de Paris, que chama Côte d'Azur, José Antônio de Freitas Pacheco, um super astrofísico, respeitado no mundo todo. É brasileiro. Você vai no observatório da Suíça, o outro Provence, onde fica o Michel Mayor. O Michel Mayor foi o cara que ganhou o prêmio Nobel, né? Foi esse ano, né? Pelos exoplanetas. Michel Mayor é o orientador de Renan, que foi meu orientador. Tá cheio de alunos de Renan lá fazendo. O brasileiro tem talento para astrofísica, né? Então, é uma comunidade muito forte. Você ainda pode ir aqui, o departamento de física teórica, tem um pessoal que orienta em cosmologia. Você tem agora em Sergipe, um bacharelado em astrofísica. Você vai em Feira de Santana, na Bahia, a Universidade Estadual tem um mestrado e doutorado em astrofísica, né? Então, assim, você vai no INPE, o INPE só não tem negócio de foguete, de satélite, não. O INPE tem um departamento de astrofísica lá. Turma da pesada lá, só tem muitos estrangeiros. Então, o Brasil está esnobando na pesquisa da astronomia, principalmente na astrofísica. Então, quem quiser fazer pós-graduação, tem. E outra coisa, é uma área que você só entra com bolsa. Eles não querem um aluno lá de mestrado, doutorado, para ficar trabalhando, se matando, passando fome, não. O aluno tem que ficar lá o que eles chamam de full time. Tem que morar lá dentro, ficar de manhã, de tarde, de noite, e recebe uma ajuda de custo, uma bolsa. E é um curso vale a pena quem está pensando. Né? Você precisa ter uma dedicação diferenciada. Sim. É uma bolsa de mestrado, acho que está R$ 1.400, se eu não me engano. E uma bolsa de doutorado deve estar R$ 2.500 por aí. Então, se o cara consegue morar numa república com 2, 3 colegas e passar o dia dentro da universidade, ele não vai ter problema de sobrevivência financeira. Verdade. Então, mesmo sendo o cara é pobre, não tem como se sustentar mais, os programas de mestrado e doutorado dão um jeito de sustentar o cara, tá? Então, fica aí a dica para quem quiser fazer pós-graduação. E essa informação é muito boa, porque tem muita gente aqui, principalmente na página, a gente está chegando, esse período agora, quase 3.000 pessoas seguindo nossa página, e tem muita gente interessada que pergunta, tem pós-graduação,
em astrofísica aqui no Brasil, sim, tem, mas ficam com receio em querer arriscar em uma área que não tem muita divulgação. E o senhor trazendo isso é muito bom, muito pertinente, porque esclarece, mostrando que o Brasil tem uma colocação privilegiada dentro das universidades do mundo mesmo, tem nos observatórios, na área de astrofísica, sempre tem um brasileiro, para se cada um pode fazer sua parte e estar nessa atividade também. Tá. Olha, estão assistindo Professor, certamente essa conversa nossa. Tem JP, né, que é o nosso monitor, e nós temos uma amiga que está participando, que é uma professora lá do interior do Rio Grande do Sul, que é a Patrícia, lá na cidade de Novo Hamburgo, está curtindo 0 grau lá no Rio Grande do Sul, que está participando com a gente, Desvendando Seu Astral, Midon, Rafaela, deve estar Fernanda, Stephanie, uma turma danada, né? E nós temos os nossos endereços, que eu vou mostrar aqui do Facebook, para mandar essa apresentação para você disponibilizar. Tem o nosso endereço do Desvendando Seu Astral no Facebook, com QR Code. Estamos também no YouTube, estamos no Instagram. Então, quem quiser, o Desvendando Seu Astral está de braços abertos. Você pode trabalhar conosco como voluntário. A gente pode até um grupo de teatro, que faz teatro científico, né? A gente é muito metido. E, principalmente, a gente vai nas escolas. A gente faz dia de astronomia nas escolas públicas e privadas. Então, nós somos um grupo de divulgação e de popularização da ciência, para levar conhecimento prioritariamente para os meninos do ensino fundamental e médio. Mas também a gente vai em Instituto Federal, faculdades que têm licenciatura para incentivar o estudante professor, né? Então, nós estamos à disposição, queremos ser amigos de todo esse grupo que faz divulgação científica, os clubes de astronomia, a sociedade de astronomia, os amantes da astronomia. Você, com a sua página, o seu blog, o seu trabalho, parabéns, que é uma forma de divulgar ciência, então mostra que os jovens do Brasil querem conhecimento, o conhecimento da liberdade, e o país que tem uma grande massa de estudantes universitários, o país melhora. O Brasil tem, o dado oficial diz que tem mais ou menos 30 milhões de invisibilidade, CPF, não tem trabalho, vive lavando carro e vendendo pipoca no meio da rua, né? Imagina se você puder um dia dizer: o Brasil tem 30 milhões de universitários, não de invisíveis. O dia que o Brasil tiver 0 favelado, 0 analfabeto, 0 invisível, 0 morador de rua, e todos forem universitários, nós teremos um país melhor. Porque teremos pessoas produzindo conhecimento, gerando riqueza, rodando a roda da economia. Então, a educação é a salvação. Eu vou só dar um exemplo. Não estou fazendo propaganda política, não. Um exemplo. Só observação, porque o Instagram já avisou aqui, só tem 30 segundos para a gente encerrar a live. Então, eu vou dizer boa noite para todo mundo e muito obrigado. Eu vou dizer assim, estudem, que o caminho é a educação. Obrigado a você, um abraço para todo mundo. Eu que agradeço, professor, muito obrigado. Pessoal, sigam a página do Desvendando Céu Austral. É só digitar aí e seguir essa página. Próxima semana tem live com Luan, do Ciência Brasileira. Também sigam essa página. Valeu, pessoal. Obrigado. Vou disponibilizar os links para vocês. Tchau, tchau.